Aí você acha que vai dar certo, mas simplesmente dá tudo errado. Você olha para sua vida e você fala, agora vai. Mas simplesmente você dá de cara na porta novamente. Eu sei como que é. Eu te entendo muito bem. Quando nós falamos assim, agora a nossa vida vai, tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu pedi ao Senhor, eu acho que eu encontrei o caminho, a direção que eu devo seguir, seja no meu serviço, seja na minha família, em qualquer âmbito, seja na minha vida financeira, mas na hora é para dar certo mesmo, dar errado. Parece que você dá um passo para frente e 36 para trás. É esse sentimento que você tem, né? Relaxa. Não é só você, eu te entendo bem. E nós vamos bater um papo sobre isso, não um papo de coach ou de correção, mas sim de irmãos para irmãos. Mas antes, deixa eu me apresentar. Me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago. Seja bem-vindo a mais um vídeo da Gago TV. E neste canal nós falamos sobre viver o cristianismo no dia a dia. Tem que ser aquele papo chato, mas sim como irmão para irmão, tete a tete. Onde eu compartilho experiências minhas com Deus e de devocionais com o intuito de fazermos crescermos juntos, ser verdadeiros cristãos, cristão que manifesta Cristo aqui na Terra. Ai, esse tema, meu Deus do céu. Quando esse tema veio no meu coração, eu falei assim, mano, eu não vou gravar isso. E pra ser bem sincero pra vocês, é exatamente isso que eu estou vivendo agora. Aquele momento que a gente senta e a gente fala assim, mano, a nossa vida ela vai dar certo, a nossa vida ela vai pra frente, mas na hora H tudo dá errado. E bate um desespero, e bate um desânimo, bate uma vontade de largar tudo e sair correndo. E quando acontecem essas circunstâncias, nós não queremos ouvir um motivacional falando assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós sabemos disso, mas a verdade é que nós não queremos isso, sabe? Nós não queremos ficar ouvindo isso, por mais que no fundo a gente saiba, mas a gente não quer ficar preso nisso e abrir, ver uma pregação de alguém falando assim, vai melhorar, mas isso, mas aquilo. Eu sei que quando a gente está passando por uma circunstância desse, a gente não quer ouvir isso. A gente quer ser compreendido. E o intuito desse vídeo é esse, a gente bater um papo. Não eu ser um cara chato, um cara que vai falar, o caminho é esse, a direção é esse, não, meu irmão. Mas eu quero te falar compartilhar o que está acontecendo na minha vida e como que eu tenho enfrentado isso, técnicas, táticas que eu tenho usado para enfrentar isso, coisas que eu tenho lido na Sagrada Escritura, buscado livros para vencer isso, para descobrir qual que é o plano de Deus em meio a essas circunstâncias loucas que acontecem na nossa vida, e onde a gente fala assim, meu Deus, eu não sei para onde eu vou, sabe? E eu vou compartilhar com vocês. Existem momentos na nossa vida em que nós se tornamos perdidos, né? Existe um momento da nossa vida que nós falamos assim, cara, não é possível que isso está acontecendo comigo. Tantas pessoas Y ou Z que não tem uma vida devota a Cristo e a gente vê as coisas acontecendo de tal maneira na vida dessas pessoas, acontece tudo fácil. Mas quando nós vamos dar um passo, quando as coisas começam a cooperar, quando parece que a tempestade se abaixa, simplesmente nós damos de cara na porta. E vem um desânimo sobre a nossa casa, e vem um desânimo sobre a nossa família, e nós pensamos assim, cara, não é possível o que está acontecendo comigo. E quando nós estamos passando por essa circunstância, a única coisa que vem no nosso coração o coração de quem é cristão, tá? É que Deus, ele não ama a gente, que Deus, ele não tá nem aí pra gente. E nós pensamos assim, nossa, se Deus tem tudo no controle, por que ele permite que a gente passe por isso? E a questão é que existe coisa na nossa vida, por mais que é chato ouvir isso, mas é necessário. Existe coisa na nossa vida que nós precisamos passar, cara. Existe circunstância na nossa vida que nós precisamos passar. E reflita, sabe? Esse momento que você falou assim, cara, por que as coisas estão acontecendo na minha vida? Por que os problemas acontecem dessa maneira? Por que isso? E depois que aconteceu, você entende que aquilo te preparou para algo. E não é uma teologia coach, não é um papo coach, mas o fato é que, às vezes, os desânimos demonstram pra gente a falta de vontade de continuar, demonstra pra gente em quem está a nossa fé. Às vezes nós colocamos tanta fé naquele projeto que nós criamos, ou naquele plano que nós achamos que vai ser melhor para a nossa casa, para a nossa família, ou se não, para você mesmo, e você fala, mano, esse é o caminho, sabe? Enquanto não acontece aquilo, nós nos frustramos. Isso nos demonstra que a nossa esperança estava na coisa errada. E por mais que, João, eu tô cansado de ouvir sobre isso. Cara, para ser bem sério para vocês, eu também tô cansado de ouvir sobre isso. Mas
Quando vai parar de acontecer isso na minha vida? Irmão, eu não sei. Assim como eu também não sei quando vai parar de acontecer isso na minha vida. Mas eu sei de uma coisa, que Deus, ele tem um plano pra gente. Por mais que a gente não compreenda, nós precisamos entender de coração, assim, sabe? Que o plano celestial de Deus, eterno, é muito maior do que o plano terreno, sabe? Que você conquistar esse plano, esses sonhos, por mais que é desanimador, a gente quer conquistar, a gente quer ter, a gente quer ser, a gente quer isso, aquilo. É normal isso, e quando a gente bate a cara na porta, é normal a gente se frustrar, mas a questão é que em quem está a tua esperança, sabe? Você, quando tomou a decisão de construir isso, mano, vamos começar lá na raiz, de quando a gente toma a decisão de construir algo. Você, quando começou a tomar a decisão para construir isso, você apresentou ao Senhor? E você apresentou ao Senhor pedindo sabedoria para discernir se isso é de Deus? Ou você apresentou ao Senhor, mas já fazendo, sabe? Que jeito que você apresentou ao Senhor? Quando veio um problema na sua vida, você tentou resolver através da graça do Senhor, pedindo ajuda para o Senhor, pedindo sabedoria para o Senhor? Ou você só foi fazendo e Deus e pronto? Porque lá em Provérbios vai falar pra gente que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, sabe? Então, assim, se nós queremos ter sabedoria de como lidar com uma frustração dessa, nós precisamos ter um coração temente a Cristo. E não é fácil, cara. Não é fácil de jeito nenhum. Ainda mais quando acontece um plano que a gente planejou com tanto amor, com tanto carinho, e que às vezes não é nem pra gente, é pra ajudar as pessoas. É para transformar a vida das pessoas, e quando não dá certo a gente fica frustrado, a gente fica muito desanimado, e infelizmente é normal isso, mas nós precisamos entender que em quem está a nossa esperança, em quem que está aquilo, sabe? E quando, cara, todo mundo que fala sobre isso usa esse exemplo, mas mas é um exemplo muito legal, assim, por exemplo, de Davi quando foi enfrentar Golias. Todo mundo sabe a história, que isso, que aquilo, que Davi... Mas a verdade é o seguinte, cara. Ele confiava tanto naquilo que Deus tinha preparado para ele, que ele tinha sido preparado para fazer, que ele sabia que aquilo ia dar certo. E o que falta para a gente é isso, acreditar no preparo de Deus para a nossa vida. O Senhor está nos preparando. E a preparação que eu falo não é aquela preparação coach que te preparando para você ser rico, para ser milionário. Não, ele está te preparando para ser um cristão melhor. Para que você viva a vida eterna com ele, sabe? Paulo diz que nós estamos em processo de santificação. A santificação é ser santo, é ser parecido com Jesus. Nós estamos em processo de conversão diariamente. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que as circunstâncias vêm, as tempestades batem nosso barco, nosso cais. Mas assim, quando a primeira tempestade veio sobre o barco dos discípulos, Jesus estava dormindo. Eu imagino aquele travesseiro tudo pesado de água, ele lá relaxadinho. Sabe por quê? Porque ele sabia quem estava no controle das coisas. E o que falta para nós é entender quem está no controle da nossa vida. Nós precisamos entender que Deus ele tem um plano para nós. Esse plano para nós é muito maior do que nós podemos imaginar, do que nós podemos pensar. E esse plano diz sobre a gente ter tribulação, a gente ter dificuldade, a gente dar a cara na porta, a gente ser frustrado e mesmo assim glorificar ao Senhor. E não é fácil, não é nem um pouquinho fácil. Esse plano diz sobre a gente acreditar no Senhor em toda e em qualquer circunstância, sabe? A gente fazer do Senhor nosso Deus, não nossos planos, não nossos sonhos, mas sim o Senhor o nosso Deus. Esse plano de Deus faz com que a gente acredite no plano de redenção do Senhor, sabe? E a circunstância vai bater, a dificuldade, a probabilidade de dar certo vai ser muito pequena, mas assim, irmão, em quem está a nossa esperança? A nossa esperança está em Jesus ou não está nos nossos planos? Se a sua esperança estiver nos seus planos, eles sinto muito dizer, mas não vai ser a primeira vez que vão ser frustrados. Não vai ser a primeira vez que você vai achar que você deu um passo para frente e 39 para trás. Os nossos planos está acima do nosso amor por Jesus. Nós vamos nos frustrar bastante. Todo mundo já foi frustrado alguma vez na vida e chegou nesse momento frustrado de novo. A gente erra toda vez com a mesma coisa e é isso, meu irmão. A gente tem que nos arrepender de verdade, sabe? A gente tem que entender e falar assim, meu Deus, a circunstância bate, a dificuldade bate, mas o Senhor está com a gente. Mas que no fundo
a gente não crê, sabe? Mas no fundo do nosso coração nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nos ama. E se você tá achando que Deus não te ama, Ele te ama, mano. Isso é um fato. E olha para trás e vê quantas circunstâncias que você já não passou, quantas circunstâncias que não te abalou, e você tá aqui. E você tá aqui, cara. Então, assim, Deus, Ele vai te abençoar. E eu não sei de coração se Ele vai te abençoar, se esse plano vai se realizar. E eu não vou ter um papo coach aqui, porque não teremos aflições e, infelizmente, a gente querendo ou não. Mas o que eu quero te dizer do fundo do meu coração é que o Senhor Jesus, Ele precisa ser seu único Deus. E quando Ele for o nosso único Deus em nosso coração, pode vir a tempestade que for, pode vir um não que for, pode vir a sensação que for, nós nunca vamos nos decepcionar. A gente pode até sentir o golpe, mas ser derrubado jamais. O que falta pra gente é isso, sabe? Acreditar no Senhor Jesus verdadeiramente, ter um coração devoto ao Senhor Jesus e glorificar somente Ele, não os nossos sonhos. E a verdade é que existe tempo de sofrimento, existe tempo de alegria, existe tempo de dúvida, existe todo tempo para tudo no mundo, mas tudo está debaixo de Deus. Deus está no controle de tudo. Que isso não saia do seu coração e nem do meu coração. Nós possamos crer nisso, porque assim como você está enfrentando esse momento, eu também estou. E a nossa esperança tem que estar em Jesus. E não é só eu e você que está enfrentando isso. Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. E resta a gente glorificar o Senhor Jesus e ter a fé verdadeiramente em Cristo. Se você já gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva. Por que eu estou falando isso agora? Porque se você assistiu até aqui, é porque você gostou. Então já se inscreve, meu irmão. Porque assim, se você assistiu até aqui esse conteúdo e não se inscreveu, meu irmão, céu, o que falta para você se inscrever? A gente perde tempo, a gente ajuda tantos canais, ajuda um canal cristão. Bora, é isso. Te espero aqui semana que vem. Tamo junto.